Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos fazer uma análise extremamente importante, especialmente porque o mercado das criptomoedas está num momento decisivo. Vamos olhar em detalhe para os dados mais recentes da CoinMarketCap, perceber o que realmente está a acontecer por trás desta volatilidade e, sobretudo, o que é que isto pode significar para os próximos dias e semanas. Se és novo por aqui, neste canal nós analisamos frequentemente o mercado das criptomoedas, falamos das notícias mais relevantes e trazemos análises mais técnicas e atualizadas. Se gostas deste tipo de conteúdo, deixa o teu like e considera subscrever porque ajuda imenso o nosso canal a crescer. Posto isso, vamos então mergulhar nos dados da CoinMarketCap. Começando pela visão geral da CoinMarketCap, o mercado encontra-se numa fase marcada por forte incerteza e receio, algo que é claramente visível no sentimento de mercado, que está precisamente aqui indicado com um valor de 10, ou seja, extremo medo, e continua preso sobretudo entre as duas zonas, entre o medo e o extremo medo. Isto diz-nos duas coisas importantes. A primeira é que os investidores estão nervosos, sobretudo com a falta de direção clara do Bitcoin, e a segunda é que as mãos fracas tendem a sair do mercado, enquanto que as mãos fortes, como fundos institucionais, normalmente aproveitam estas fases para acumular criptomoedas. Quanto à capitalização total do mercado das criptomoedas, atualmente temos o registro de 2,87 trilhões de dólares, significa que estamos ligeiramente a descer. Ainda assim, de notar que nós no dia 7 de outubro, que está precisamente aqui indicado, conhecemos o top de capitalização do mercado que estava em torno dos 4,20 trilhões de dólares e atualmente está nos 2,87 trilhões. Estamos a descer ligeiramente, mas ainda acima dos níveis críticos de suporte macro. O que é que isto significa? Significa que há ainda liquidez no mercado, ainda estamos longe de um colapso estrutural, a tendência macro não foi destruída. No entanto, o comportamento é típico de fim de ciclo corretivo, onde o mercado procura uma direção clara. E nós, para conseguirmos inverter esta tendência e para continuarmos com esta tendência, será necessário mais liquidez no mercado das criptomoedas. Quanto ao domínio do Bitcoin no mercado das criptomoedas, registramos 58,4%, o que significa que continua elevado, o que normalmente tem várias significâncias. A primeira é que menor fluxo de capital para as altcoins, e aqui podemos verificar que representa apenas 30%. Significa igualmente que o mercado está mais defensivo. Habitualmente, quando o mercado tende a apostar em criptomoedas, aposta verdadeiramente nas criptomoedas e o Bitcoin tende a cair. E significa igualmente que os investidores estão à procura de segurança no ativo principal, neste caso é o Bitcoin. Mas ao mesmo tempo, o domínio elevado após várias semanas tende a indicar uma coisa: estamos próximos de uma fase onde o Bitcoin define o rumo. Se o Bitcoin recuperar, as altcoins podem explodir a seguir. Se o Bitcoin cair, muitas vão sofrer profundamente. É o ponto-chave deste ciclo. Quanto ao volume de negociação, o que nós podemos verificar é que nas últimas 24 horas houve um volume de 204 bilhões de dólares, ou seja, isto significa que é o mais baixo do que o normal, o que mostra que há uma hesitação clara por parte dos investidores. Volume baixo significam movimentos mais manipuláveis, falta de convicção por parte dos investidores e, claramente, estamos todos a aguardar por confirmações de uma tendência. Ou seja, o mercado está literalmente em espera, os grandes players ainda não tomaram uma decisão definitiva e isso claramente tem um impacto no sentido quer para o Bitcoin, quer para as restantes criptomoedas. Para finalizar a análise da CoinMarketCap, vamos olhar muito rapidamente para as criptomoedas que mais subiram e mais desceram nas últimas 24 horas, de notar que é típico no mercado incerto as moedas mais pequenas registrarem subidas agressivas e, antes pelo contrário, grandes projetos a registrarem movimentos moderados ou extremamente negativos. E aqui nós podemos verificar que há aqui um ou dois projetos que não estão propriamente no top 10, no top 15 ou top 20 e que estão a registrar grandes subidas. Há aqui a Bitcoin Cash, que já foi um grande projeto e que está a registrar mais 15%. Os traders tendem a arriscar em projetos mais pequenos para compensar, digamos, o momento mais ou menos positivo do Bitcoin. Isto geralmente não dura muito tempo sem um movimento claro do Bitcoin. Agora vamos olhar para a primeira notícia que vem-nos diretamente dos Estados Unidos e nós aqui neste canal vamos olhar muitas vezes para as notícias dos Estados Unidos, nomeadamente aquelas que têm um impacto na economia, quer na economia americana, mas sobretudo quando nós falamos de impacto
americano tem naturalmente um impacto a nível mundial e, portanto, logicamente tem um impacto nas criptomoedas. E, portanto, esta notícia vem-nos diretamente dos Estados Unidos e que tem a ver com a economia, que registrou um acréscimo de 119 mil empregos em setembro de 2025, segundo o relatório da BLS. Contudo, a taxa de desemprego subiu 4,4% no mês anterior, alcançando o nível mais alto desde 2021. O relatório estava atrasado devido ao encerramento do shotgun do governo federal, o que gerou desafios para a recolha de dados. A título de curiosidade, os setores que mais contribuíram para o crescimento são os cuidados de saúde, a restauração, portanto, serviços de alimentos e apoio social. Por outro lado, o transporte, portanto, os transportes e o setor público sofreram com perdas de emprego. O facto de haver crescimento de emprego, mas também aumento do desemprego, sugere duas dinâmicas: aumento da força de trabalho ou de pessoas que procuram emprego e uma economia que, apesar de criar postos, enfrenta rigidez. O que é que isto importa? Importa porque as estatísticas de emprego são um dos principais indicadores que a Fed observa para decidir a política monetária. Se o mercado de trabalho está forte, pode pressionar a inflação. Está fraco, pode justificar cortes nas taxas. Ora, nunca é mais de relembrar que se a Fed cortar taxas, isso pode impulsionar crédito, consumo e investimento, mas também pode alimentar a inflação se for prematuro. A divisão da Fed indica que a decisão dependerá fortemente dos próximos dados económicos, especialmente porque existem lacunas de informação. Por exemplo, os dados de inflação de outubro foram cancelados e, portanto, tudo isso terá naturalmente um impacto no mês de dezembro, e a decisão que a Fed vai tomar em baixar ou não as taxas de juros terá naturalmente um impacto direto na economia dos Estados Unidos e terá indiretamente ou diretamente um impacto no setor das criptomoedas. Agora vamos olhar para o gráfico do Bitcoin. Neste momento está a ser vendido em torno dos 83.563 dólares a hora em que nós gravamos este vídeo. O Bitcoin, portanto, está a passar numa fase muito crítica do mercado. A quebra recente abaixo dos 90 mil dólares colocou o preço diretamente numa zona que pode definir o rumo das próximas semanas. Portanto, vamos pela segunda vez, como tudo indica, em termos semanais, embora o gráfico aqui que estamos a ver está em termos de dias, mas em termos semanais vamos novamente fechar abaixo da média móvel de 50, dos 50 últimos períodos, que estava estabelecido em torno dos 103 mil dólares, o que não é nada positivo. Aqui temos uma análise técnica completa e atualizada. Temos, portanto, o primeiro suporte principal, que está em torno dos 82 e 83 mil dólares, que está aqui neste momento a ser testado. É uma zona onde o Bitcoin já reagiu várias vezes. É um nível psicológico e técnico. Tem forte confluência com média móvel curta e aumenta o volume comprador nas últimas quedas. Se o Bitcoin perder esta zona, abre espaço para uma correção mais profunda. Temos um suporte crítico em torno dos 78 mil a 80 mil, que está precisamente aqui mais ou menos indicado. É, digamos, a última linha antes de uma queda mais acentuada. Se o Bitcoin ultrapassar e registar abaixo desse suporte, poderemos ter muitas altcoins a cair significativamente. E o índice de medo aí pode mesmo explodir para níveis extremos. Se nós registramos no início do vídeo um nível de 10, poderemos estar ainda mais abaixo, ou seja, nível de extremo. Ainda não estamos aqui, mas é preciso ter isso sempre em conta. Para finalizar a análise do Bitcoin, aquilo que nós podemos verificar é que há possivelmente três cenários. Um cenário que indica que nós vamos tentar recuperar os 88 mil dólares, portanto estamos aqui novamente nos 83 mil a testar este suporte. Vamos testar, quero acreditar, esta resistência nos próximos dias. Não privilegio de imediatamente uma descida, não é que seja possível, mas o primeiro cenário é nós voltarmos a testar esta resistência, em que tempos foi um suporte. Portanto, vamos testar novamente esta resistência. Se nós conseguirmos quebrar essa resistência, eventualmente vamos novamente testar os 94 mil dólares. Isso seria positivo para o Bitcoin, seria naturalmente positivo para as altcoins. O segundo cenário seria uma correção mais profunda, ou seja, nós descermos para os 78 a 80 mil dólares. Portanto, significaria que nós não teríamos aguentado este suporte. Isso tem várias consequências. A primeira, cria mais medo no mercado, haverá uma liquidação massiva
e as altcoins naturalmente vão cair ainda mais. E seria naturalmente uma grande oportunidade de compra, historicamente é uma oportunidade de compra, mas também poderá significar que haverá ainda mais medo no mercado, portanto, muitos também investidores vão ficar um bocado estagnados na expectativa, naturalmente, de ver qual será o sentido. Aquilo que eu acho é que se nós descermos para aqui, aquilo que nós vamos fazer é que vamos fazer isto e depois haverá um novo teste deste suporte. Hoje é um suporte, amanhã poderá ser uma resistência. Um novo teste dessa resistência. Eu acho sinceramente que nós, depois disto tudo, nós teremos que pelo menos subir mais um pouco para conseguirmos ter aqui uma recuperação. O terceiro cenário e último tem a ver com o facto do Bitcoin recuperar rapidamente os 92 mil dólares, portanto nós estamos aqui, seria ultrapassar este suporte e atingirmos esta resistência que está precisamente aqui, isto também é aqui uma resistência, que está atualmente nos 88 mil dólares, seria o sinal de que o Bitcoin recuperou e que o bull run ainda não acabou. Sinceramente, neste momento eu não acredito, pelo menos nos próximos dias, não acredito que isso vá acontecer. Seria necessário muita liquidez, mas para que haja muita liquidez seria também necessário que a economia mundial e em particular a economia dos Estados Unidos estivesse aqui a dar um sinal significativo. Não acredito que neste momento falta aqui força, falta aqui argumentos para que o Bitcoin possa recuperar. Não é de todo impossível, vai depender muito também daquilo que a Fed vai fazer nos próximos dias, aquilo que vai fazer em particular no mês de dezembro, mas se a Fed começar a dar sinais de que vai baixar as taxas de juros, significa que haverá mais liquidez no mercado. Mais liquidez no mercado implica que haja também mais liquidez no setor das criptomoedas. A ver, neste momento, aquilo que eu posso dizer não é nenhum conselho de investimento, mas eu sempre aprendi que nós devemos vender no verde e comprar no vermelho. E, portanto, se atualmente nós estamos numa zona crítica no vermelho, para quem pretende rever o seu plano e quem pretende, sobretudo, sair, é preferível esperar que haja um novo teste de uma resistência. Claro que nós podemos depois voltar a testar os 88 mil dólares e vender e aquilo continuar. É sempre assim, muitas vezes nós temos o sentimento de que quando nós vendemos é quando o mercado dispara para o norte, quando nós compramos é quando o mercado continua a descer, é sempre o mercado nunca estará a nosso favor. E portanto, aquilo que eu posso voltar a dizer é tenham muito cuidado neste momento, é um momento muito incerto, pode ser uma oportunidade como pode ser igualmente um risco. Tenham muito atenção ao vosso plano e cá nos encontramos para falar futuramente sobre o mercado das criptomoedas. Agradeço imenso a vossa atenção. Tchau!